Meus irmãos, nessa tarde eu quero compartilhar João capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, que vai dizer: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. E assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, queridos? Irmãos, Jesus, certo dia foi convidado para participar de uma festa, um casamento, em Caná da Galileia. Jesus vai para essa festa, e quando Jesus está nessa festa, até em princípio estava tudo bem, tudo correndo da melhor forma possível. Imagino a família feliz, a família celebrando aquele momento alegre. Mas de repente algo inesperado acontece. O vinho daquela festa acaba. Quando o vinho acaba, eu imagino que começa a ser criado um clima de constrangimento, um clima ali desagradável. E a mãe de Jesus, a Bíblia vai dizer que ela vai até Jesus e ela fala com ele: olha, o vinho acabou. Jesus pergunta para ela: olha, o que tenho eu para fazer? Ainda não é chegada a minha hora. Mas imediatamente aquela mulher vira para os garçons daquela época e fala para eles: olha, façam tudo que eles disserem. Tudo que ele falar para vocês fazerem, vocês façam. E Jesus imediatamente ele manda aqueles homens pegarem aquelas talhas que estavam ali, encheram de água, e Jesus transforma a água em vinho. Ali os mordomos, os garçons levam aquela água que foi transformada em vinho até o mestre-sala. O mestre-sala fica admirado, porque o vinho que ele provara era muito bom, e ele fica admirado de ver aquilo, e fala até com o noivo, fala com o rapaz daquela festa: olha, que vinho bom, você fez diferente, porque primeiro os outros colocam o vinho, primeiro eles colocam o vinho bom, e depois colocam o vinho inferior. Essa palavra, eu queria achar essa palavra. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Em outra tradução vai dizer: tu guardaste o bom vinho para o final. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer que Jesus, no versículo 11, assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Sabe, meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, e Jesus ali inicia o primeiro milagre que Jesus opera no seu ministério, é a transformação da água em vinho, iniciando ali, revelando a sua glória, tirando do coração de algumas pessoas toda incredulidade, sabe? E essa palavra traz algo incrível para nós. Essa palavra traz uma revelação dos projetos de Deus. Essa palavra traz algo para nós, querido, que nós precisamos absorver, pegar no Espírito, para que a gente possa experimentar milagres, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus quer destravar sobre nós, aquilo que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, assim como essa família, nós também convidamos Jesus para estar dentro da nossa casa. Assim como essa família naquele casamento convidou Jesus para estar naquele ambiente.
Aquela família convidou ele, assim nós também fizemos. Chamamos o nosso Jesus para perto, abrimos a nossa vida para ele, abrimos o nosso coração para ele, dissemos para ele: Senhor, pode ficar à vontade, a casa é tua, o Senhor é o convidado de honra, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último nesse lugar, tu és o mais que especial entre nós. Sabe, meus irmãos, nós fizemos isso, só que essa palavra traz algo para nós, que é importante a gente frisar, que não é porque Jesus está na casa, não é porque Jesus foi convidado, não é porque Jesus é bem-vindo, não é porque nós abrimos a porta da nossa casa e dissemos a Jesus: pode entrar, que nós estaremos livres de situações adversas. Não é porque Jesus está que nós estaremos livres de em algum momento o vinho acabar. Sabe, meus irmãos, notícia ruim chega para todo mundo. Sabe, problemas, dificuldades chegam para todo mundo, seja você crente, seja você católico, seja você espírita, seja você que não professa nenhum credo religioso. Sabe, nós precisamos entender, problemas chegam para todo mundo, e nós que convidamos Jesus não estamos livres dos dias maus, nós não estamos livres das notícias ruins, nós não estamos livres de uma enfermidade, nós não estamos livres do desemprego, nós não estamos livres de algo inesperado acontecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós precisamos entender isso. Problemas vêm para todos, só que tem algo interessante que acontece aqui nessa palavra, é que Jesus estava no ambiente, e quando a mãe dele percebe que algo estava saindo do controle, que algo de ruim estava acontecendo, aquela mulher, ela vai até Jesus, falar com Jesus, dizendo: olha, o vinho acabou. Em outras palavras, é como se ela estivesse contando para ele, esperando que ele fizesse algo naquele momento. E ele diz para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Guarda essa frase: ainda não é chegada a minha hora, porque daqui a pouco eu tenho uma revelação para entregar para você. Ainda não é chegada a minha hora, disse Jesus. Sabe, mas ela imediatamente ela fala, olha, ela fala aos mordomos, ela fala aos serviçais, como nessa tradução aqui diz: façam tudo o que ele vos mandar. E Jesus dá uma palavra para aqueles serviçais: peguem essas talhas de água, encham de água. Nós precisamos entender algo, e Jesus naquele momento, ele transforma a água em vinho. Sabe, querido, sabe qual é a revelação que eu quero compartilhar com você nessa tarde? Jesus, no versículo 4, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas no versículo 7 e no versículo 8, ele começa a operar um milagre. Perceba que acontece aqui uma virada de chave, perceba que acontece aqui uma mudança, perceba aqui que algo é destravado. Sabe, meus irmãos, quando no versículo 4 ele diz: ainda não é chegada a minha hora, mas no versículo 8 ele diz: tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles o levaram. Sabe, meus irmãos, deixa eu profetizar algo para você nessa tarde. Eu profetizo que sobre você vai acontecer uma virada de chave. Eu profetizo sobre você que vai acontecer um destravar de milagres extraordinários sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, de repente tem alguém nos ouvindo que diz: pastor, é como se eu estivesse há algum tempo ouvindo isso de Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Eu orei, eu clamei, eu fiz campanha, eu fui na igreja, eu subi monte, eu jejuei, mas parece que ainda não acontecia nada, parece que ainda a coisa estava travada, parece que ainda não estava fluindo, não estava andando, não estava acontecendo, algo estava de ruim acontecendo na minha casa. Eu precisava de um milagre, mas eu orei, eu clamei, eu chorei, eu fiz tudo o que eu podia fazer, e era como se eu estivesse ouvindo de Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Mas deixa eu profetizar para você, querido, que nessa tarde aconteça
aconteça uma virada de chave, que nessa tarde milagres extraordinários sejam destravados sobre você e sobre a sua família. Jesus naquele dia começou a operar milagre. Jesus destravou. Ainda não é chegada a minha hora. 2 versículos depois, ou 3 versículos depois, ele já começa a transformar a água em vinho. Que Jesus transforme a água em vinho na sua vida. Que Jesus transforme a água em vinho na sua família. Que Jesus transforme, que Jesus traga resposta às suas orações. Que Jesus traga milagres extraordinários para você a partir dessa tarde, em nome de Jesus. Sabe, irmão, é incrível isso, porque Jesus, 3 versículos atrás, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas no versículo 7 e 8, ele transforma a água em vinho. Sabe, que essa virada de chave chegue para você, que essa virada de chave chegue para a sua família, que as portas se abram. Emarachuri calabaracia, que as portas se abram, que as coisas fluam, que as coisas comecem a dar certo. Aquilo que aconteceu, que você não estava esperando, aquela família não estava esperando que uma notícia ruim chegasse naquele momento, aquela família não estava esperando que o vinho acabasse naquele momento, aquela família estava com um projeto incrível. Ninguém faz um casamento para que o casamento dê certo, ninguém dá uma festa para que aquela festa dê errado. Sabe, meus irmãos, havia ali o começo de uma frustração, havia ali o começo de agora no outro dia, de repente aqueles que são mais zombadores olharem e dizerem: a festa do fulano foi um fracasso, fulano pensou que ia dar tudo certo, mas deu tudo errado. De repente, se Jesus não estivesse ali naquela casa, no outro dia o que iria ser falado, o que iria ser comentado na cidade seria isso: você viu que frustração, que piada foi aquela festa, como deu tudo errado. Só que graças a Deus que Jesus estava lá, amém, querido? Jesus estava na casa. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família. De repente tem alguém que diz: pastor, não esperava isso acontecer, eu não esperava essa notícia, eu não esperava agora a enfermidade, eu não esperava o desemprego, eu não esperava essa crise, eu não esperava que tudo isso agora viesse contra mim. As expectativas do homem são expectativas de frustração. As expectativas de quem conhece a minha história é como alguém que pensa: não vai dar certo, não vai fluir, não vai andar. Só que Jesus está com você, querido. Você precisa entender isso. Jesus está com você, e que essa virada de chave aconteça para ti e para tua família nessa tarde. Que em nome do Senhor Jesus milagres sejam destravados, milagres, resposta da tua oração, e marachuri que alabaracia, milagres sejam destravados sobre você, sejam destravados, que haja portas abertas, que aquilo que de repente alguém imaginou que seria frustração vai se tornar testemunho de milagre. Pega essa palavra aí no teu coração, por favor. Sabe, aquilo que alguém pensou que seria testemunho de frustração, que seria uma derrota, que seria um fracasso, vai ser agora, vai acontecer uma virada. Jesus entrou na história e Ele vai transformar a água em vinho. Ele vai trazer à existência milagres extraordinários. Diga não à frustração, diga sim àquilo que Jesus vai começar a fazer na sua vida. Se você convidou Jesus, se você está orando, se Jesus está na casa, se Jesus está presente, Ele vai operar de uma forma gloriosa. Sabe, irmãos, até aquele momento Jesus não havia ainda revelado a sua glória. Tem outra palavra aqui que mexeu comigo. Versículo 11: assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Você acredita que Jesus vai manifestar a glória dele na sua casa? Você acredita que Jesus vai manifestar a glória dele aonde você estiver, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade? Jesus vai revelar, Jesus vai manifestar a glória dele lá. Pastor, até agora parece que nada aconteceu, parece que nada dá certo, parece que nada flui, parece que nada anda. Aqui Jesus começou deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória.
Irmão, você já reparou? Você concorda comigo que Jesus está em todo lugar? Você concorda comigo que Jesus está aqui onde eu estou agora? Jesus está aí onde você está agora? Jesus está em Levi, Jesus está em Três Rios, Jesus está na China. Jesus está em todo lugar. Só que você já percebeu que existem lugares que Jesus revela a glória dele, e existem outros lugares que Jesus não revela a glória dele? Já reparou que tem lugares que acontecem milagres e lugares que não acontecem nada? Jesus não está, Ele está. Afinal de contas, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Só que existe uma diferença do ambiente onde Jesus é convidado, aonde existe um ambiente de oração, porque Maria naquele momento ela foi orar, ela foi falar com ele, ela foi falar com Deus, e nós aprendemos que orar é falar com Deus. Então Maria vai falar com Deus, acabou o vinho, ela foi falar com Jesus naquela hora, é um pressuposto de que ela estava orando, sabe? E em nome de Jesus, o ambiente que Jesus revela a glória dele é um ambiente onde ele é convidado, é um ambiente onde ele pode ficar à vontade, é um ambiente onde ele pode começar a falar, é um ambiente onde ele é o convidado especial, é um ambiente onde ele é o convidado de honra. Olha o que Maria diz: façam tudo o que ele disser. Perceba que a voz de Jesus começa ali a ser a voz que precisa ser mais ouvida, e é nesses lugares onde Jesus revela milagres, é nesses lugares onde Jesus revela a sua glória. Sabe, meus irmãos, o que nós precisamos na nossa vida não é mais de convidar Jesus. Eu acredito que todos nós já convidamos. Se você não convidou, convida, e agora ele está disposto a entrar, ele quer que a casa seja dele. Sabe, meus irmãos, só que ele precisa ser o convidado de honra, ele precisa ser aquele que a voz dele é a que mais vai ser escutada. Fazeis somente o que ele vos disser. Sabe, ele precisa ser aquele que nós acionamos e dissemos: Senhor, a resposta está em ti, o milagre está no Senhor, é o Senhor que pode. Até aqui nós fomos, tudo que a gente pode fazer para ter uma bela festa, para servir um bom vinho, tudo que nós podemos fazer para proporcionar para os nossos convidados o melhor ambiente, tudo que a gente pode fazer, nós já fizemos. Mas milagre é só o Senhor que pode fazer, milagre é só o Senhor que pode operar. Eu sei, Senhor, preparar aqui um bom sofá, eu sei para os meus convidados sentarem, eu sei fazer aqui um bom ambiente, eu sei preparar uma boa música, mas transformar água em vinho é só o Senhor que pode fazer. Transformar água em vinho é só o Senhor que pode operar. Então tudo, Senhor, está em ti, tudo agora nós entregamos ao Senhor, e nós confiamos que tudo que nós precisamos virá de ti. Sabe, meus irmãos, nós precisamos deixar Jesus à vontade. Eu falo muito aqui na igreja, nós precisamos deixar Jesus à vontade. A voz dele precisa ser aquela que mais vai ser ouvida. A voz de Jesus precisa ser a que vai dar todos os comandos. A voz de Jesus é aquela que nos direciona, que diz faz e nós fazemos, diz vai e nós vamos. A voz de Jesus é aquela que diz para nós fica, nós ficamos. A voz de Jesus é aquela que diz para nós o que fazermos, o que não fazermos, e nós simplesmente procuramos fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça, entendendo que se a gente fizer o que Ele quer que a gente faça, milagres vão acontecer, Ele vai manifestar a glória dEle. Eu quero profetizar sobre você nessa hora, que Jesus revele a glória dEle em você. Oh meu Deus, que Jesus revele a glória dEle na sua casa, que Jesus revele a glória dEle no seu casamento, que Jesus revele a glória dele no seu trabalho, que Jesus revele a glória dele na sua igreja, que Jesus revele a glória dele aonde você estiver nessa hora, que Jesus faça milagres extraordinários acontecerem, que Jesus destrave algo incrível sobre você. Sabe, irmãos, e aqui a Bíblia vai dizer no final do versículo 11, e os seus discípulos creram nele.
Jesus vai quebrar todo o princípio de incredulidade, viu? Milagres trabalham também. Jesus também trabalha através dos milagres para quebrar todo o princípio de incredulidade. Está compreendendo? Ah, pastor, eu falo, ele não acredita. Ele tem um coração muito duro. Ela tem um coração muito duro. Fica tranquilo, na hora que Jesus revelar a glória dele lá, ele quebra todo o princípio de incredulidade. Fica tranquilo, fica tranquila. Está pegando essa palavra aí, irmão? Está pegando essa palavra aí, irmã? Sabe, na hora que Jesus revela a sua glória, diante da revelação da glória de Deus, não tem incredulidade que permaneça de pé, não tem coração duro que permaneça fechado. Quando ele revela a glória dele, todo mundo tem que reconhecer que ele está presente, que ele está fazendo, que ele está movendo, e em nome de Jesus é isso que vai acontecer para ti, é isso que vai acontecer para tua casa, é isso que vai acontecer. Ah, pastor, já chamei aqueles meninos para ir na igreja, eu já falei de Jesus, eu já preguei, e parece que nada entra no coração deles, parece que eles não acreditam. Fica tranquilo, Jesus vai revelar a glória dele lá. Ah, pastor, já falei com aquela mulher, ela não acredita, ela não quer saber, tem o coração endurecido. Fica tranquilo, ele vai revelar a glória dele lá. Oh meu Deus, sinta a glória de Deus aí aonde você estiver. Receba em nome do Senhor Jesus um toque fresco do Senhor aí aonde você estiver.